Olá, meus caros, nós estamos aqui para a nossa quinta aula do nosso curso de iniciação à teologia católica. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho, de comentar um pouco sobre o capítulo segundo, né, do documento que eu venho aqui analisando, que é Teologia Hoje, Perspectiva, Princípios e Critérios. E nesse capítulo segundo, o título dele é bem interessante, né? O título é justamente o seguinte: Permanecendo na comunhão da igreja. Ora, eu gostaria então de, seguindo o texto, né, chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, a importância de fato do estudo das Sagradas Escrituras, né, segundo a fé católica, e também a importância da Sagrada Tradição. A primeira coisa que nesse capítulo 2, né, a Comissão Teológica Internacional nos chama a atenção no parágrafo 20, é que o lugar adequado para se exercer e se fazer a teologia é justamente dentro da igreja. Né, essa realidade eclesiástica, a própria igreja que está ali reunida pela palavra de Deus. Né? E o documento diz: a eclesialidade da teologia é um aspecto constitutivo da tarefa teológica. Por quê? Porque a teologia é baseada na fé, que é ao mesmo tempo pessoal, é uma resposta pessoal, mas também é uma resposta eclesial. Né? Então, como não é apenas uma questão pessoal, subjetiva, mas também tem uma dimensão, né, eclesial, uma dimensão de comunidade, de igreja, existe sim esse aspecto da eclesialidade da teologia. Isso é constitutivo da própria tarefa teológica, ou seja, o fazer teologia pressupõe justamente, né, levar em consideração essa dimensão eclesiológica. Né? Essa tarefa teológica, essa busca do entendimento da fé, deve ocorrer na igreja e, portanto, alguém que de fato faz parte dessa comunidade, dessa igreja. Né? Por quê? Porque aquilo que vai ser avaliado, aquilo é, é, que vai se buscar a compreensão, que é a própria fé, né? Se a teologia de fato está baseada na fé e a fé não tem só uma dimensão pessoal, mas também eclesial, então, evidentemente, que é constitutivo da tarefa teológica essa própria levar em consideração essa dimensão da eclesiológica. Tá? Isto posto, né, o documento chama atenção dizendo que na teologia católica sempre procurou se analisar quais eram de fato os pontos fundamentais de referência para a tarefa teológica, ou seja, fazer teologia a partir de quê? Né? A partir de qual lugar, qual é o grande ponto ali de referência, tá certo? E a primeira coisa que o documento chama atenção, nesse capítulo segundo, a partir do parágrafo 21, é justamente essa questão de que o estudo da Sagrada Escritura é a grande alma da teologia. A referência aqui, evidentemente, né, o documento lembra em primeiro lugar o texto, né, do Concílio Vaticano II sobre a revelação, a famosa Dei Verbum, né, que fala sobre a questão do Estatuto da Revelação, etc. E, fazendo uma referência ao número 24 da Dei Verbum, o documento diz que o estudo das sagradas páginas deve ser a alma da sagrada teologia, né? E salienta que essa é uma afirmação central no Concílio Vaticano II e ao mesmo tempo mostra como, né, o próprio Papa Bento XVI, no pontificado dele, também reiterava essa ideia, né, no documento Verbum Domini, onde o Papa dizia: onde a teologia não é essencialmente interpretação da Escritura na igreja, essa teologia já não tem fundamento. Então veja que o que é interessante é que ele coloca que a teologia essencialmente, né, ou seja, faz parte da identidade, né, da natureza, da essência da teologia, daquilo que de fato ela é em si mesma, entrar nessa leitura, nessa interpretação da Sagrada Escritura.
Porém, é interessante como ele também deixa bem claro que essa interpretação ela deve ocorrer na igreja, não é? Não é simplesmente uma interpretação qualquer. E a partir disso, o documento, é lógico, ele vai mostrando cada vez mais, né, a beleza, a importância de se estudar as Sagradas Escrituras, né? E o texto diz claramente: a teologia em sua totalidade deve estar de acordo com as Escrituras. Ou seja, uma teologia que contradiz as Escrituras, né, não pode ser vista como uma teologia católica. E ao mesmo tempo, o texto diz: e as Escrituras devem sustentar e acompanhar todo o trabalho teológico, né? Então é aquela história, é uma teologia com certeza que leva em consideração partes das Escrituras. A grande alma da teologia, né, essa primeira grande referência é a Escritura, né? E portanto a Escritura deve sustentar e acompanhar todo o trabalho teológico, né? A partir disso, é lógico que o documento vai salientar a importância do quê? Né? Se a Sagrada Escritura ocupa um lugar tão especial no estudo da teologia, a exegese, né? A tarefa exegética, que é justamente o quê? Esse estudo, né, rigoroso, científico do texto sagrado, de fato, vai ocupar um lugar central no estudo da teologia, né? E aí o documento diz no item 22, a partir, né, do texto da Dei Verbum, lá do Concílio Vaticano II, que a tarefa, de fato, da exegese, né, diz: a Dei Verbum entende a tarefa de exegese como a de determinar o que Deus quis nos transmitir. Ou seja, o que Deus realmente quis nos falar. O que Deus realmente quis revelar ali através das Sagradas Escrituras, né? E aí, de fato, o documento chama atenção para um ponto extremamente importante, lembrando que isso já foi dito lá no documento conciliar, que para se compreender, né, e para se explicar o significado do texto bíblico, em primeiro lugar, deve-se fazer uso, né, de métodos apropriados, né? Então, essa questão da metodologia, né, de estudo, de análise. Então, para se fazer uma boa exegese, para se ter uma compreensão do texto bíblico, se faz necessário usar não qualquer método, mas métodos condizentes, apropriados, seja no sentido filológico, no estudo da própria língua, né, no processo redacional do texto, como também métodos históricos que leve ali em consideração todo o contexto histórico, como também o aspecto literário, né? Isso é uma coisa extremamente interessante, porque isso mostra o quê? Que por um lado, né, a igreja entende que de fato nesses métodos deve-se levar em consideração a própria historicidade da revelação, ou seja, essa historicidade da revelação é metodologicamente levada em conta, né? E ao mesmo tempo também as diversas formas literárias ou gêneros literários que foram usados tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Então, a verdade revelada, a verdade transmitida, ela vem de formas diversas, ela vem diferentemente apresentada e expressa em vários tipos de textos, às vezes históricos, às vezes proféticos, às vezes poéticos, né? E também em diversas outras formas literárias. E a igreja chama a atenção, dizendo que quando isso não é levado em consideração, nós corremos o risco de termos uma compreensão equivocada do texto bíblico, né? Então, veja que interessante, a exegese pressupõe, né, o uso de métodos apropriados e principalmente levar em consideração também essa questão dos gêneros literários, né? Ou seja, cada livro da Escritura, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, existe ali, digamos, um tipo de forma literária, de gênero literário,
que deve ser levado em consideração, para que a gente consiga de fato captar, né, e compreender o sentido profundo do texto bíblico, né, o sentido real e verdadeiro. E uma outra coisa que o documento também chama atenção nesse parágrafo 22 é que, desde a época do concílio, foram surgindo novos métodos, né, que, de uma certa maneira, colaboraram, fizeram emergir aspectos novos do significado das Escrituras, né? Então, esses métodos novos, de alguma maneira, deram a sua colaboração para que, digamos, toda uma dimensão, todo um aspecto novo fosse apreendido e, portanto, colaborando, ampliando, né, na compreensão do significado das próprias Escrituras. No entanto, o documento também diz que, a fim de reconhecer a dimensão divina da Bíblia, ou seja, para que a gente não entenda a Sagrada Escritura simplesmente como um produto meramente humano, uma coisa é reconhecer que de fato houve a participação dos seres humanos, Deus realmente se utilizou de todo um instrumental humano, né? Mas existe uma dimensão divina da Escritura. Então, para reconhecer essa dimensão divina, né, e também conseguir estabelecer uma interpretação verdadeiramente teológica da Escritura, o texto diz que existem 3 critérios fundamentais que devem constantemente serem levados a sério, né, nesse trabalho exegético, nesse trabalho de leitura, de análise, de interpretação. Então, não basta fazer uma leitura meramente filológica, histórica, literária, é necessário fazer também uma interpretação verdadeiramente teológica, né, do texto sagrado. É necessário ressaltar que, se por um lado ali existe todo o elemento humano e todos os condicionamentos históricos e também culturais, por outro lado, há também uma dimensão divina. E para se identificar isso, o documento diz que, primeiro, deve-se levar em conta a unidade da Escritura. Ou seja, eu não posso simplesmente interpretar um livro da Escritura ou um versículo ou um trecho de maneira isolada, não levando em consideração a totalidade da Sagrada Escritura, né? Desde ali do Gênesis até o livro do Apocalipse. Então, esse é um princípio exegético fundamental, a unidade da Escritura, né? Essas relações de um texto para com o outro, né? Então, levar em consideração essa unidade. Da mesma forma, deve-se também levar em consideração o testemunho da tradição. Como que esses textos foram sendo recebidos, lidos, interpretados, vividos na comunidade cristã. Esse segundo elemento também é extremamente importante. E, por fim, a analogia da fé, né? Como que essa fé foi sendo realmente compreendida e vivida no decorrer da história, né? Depois vamos aprofundar um pouco mais isso. E aí ele coloca, né? Por que de fato, ou seja, o documento coloca que o concílio não é por acaso que se refere, por exemplo, à unidade da Escritura, porque a Bíblia testemunha a verdade completa da salvação somente na sua totalidade pluriforme. Então, se eu quero encontrar de fato a verdade completa da salvação, eu não posso levar em consideração apenas uma parte ou um aspecto da Sagrada Escritura, mas sim a sua totalidade, né? E aí o documento coloca como que a exegese foi de fato se desenvolvendo e amadurecendo ao ponto de conseguir estabelecer formas metodológicas, né, que consideram realmente essa totalidade do cânon da Escritura, né? Essa leitura em conjunto e que é fundamental. Ou seja, o concílio, segundo o documento, né, de fato, como ensina o concílio, a exegese deve esforçar-se para ler e interpretar os textos bíblicos
no contexto amplo da fé e da vida do povo de Deus, sustentado através dos tempos pela ação do Espírito Santo. Então, infelizmente, às vezes isso é deixado meio de lado. Se estabelece, às vezes, uma leitura meramente naturalista e racionalista do texto sagrado. É como se Deus, né, de fato, é como se não houvesse uma dimensão divina das Escrituras, né? Em alguns lugares, essa dimensão divina, não sei se é negada, mas é profundamente atenuada. E se ressalta muito apenas o quê? Determinados métodos, né? Principalmente o método histórico crítico, por exemplo, que é muito utilizado no Brasil, que com certeza tem o seu valor, tem a sua importância, o documento não nega isso, né? E salienta, enfim, como eu já disse, esse aspecto histórico, esse aspecto crítico, literário também é fundamental, mas por outro lado também, como o próprio documento diz nesse final do número 22 do capítulo 2, né? O texto é bem claro. É nesse contexto que a exegese busca o sentido literal e se abre para o sentido espiritual ou sentido pleno da Escritura. Então, na medida em que a gente fica preso apenas a uma leitura histórico-crítico, né? A um método histórico-crítico, é como se, por um lado, nós ganhamos profundamente no conhecimento desse sentido literal, de toda essa dimensão humana, de toda essa dimensão histórica, de todo esse contexto político, econômico, né? Cultural, religioso, etc. Então, ou mesmo todos os aspectos literários do texto, né? Toda essa crítica redacional, a maneira como o texto foi sendo composto, né? E como foi sendo transmitido, e as suas traduções. Isso é muito interessante. Né? É muito interessante estudar ali os manuscritos, né? Fazer toda uma análise comparativa para se estabelecer edições críticas. Então, esse olhar mais científico, esse olhar histórico-crítico, ele tem o seu valor, porque ele nos ajuda a aproximar realmente de todo esse trabalho e elemento humano e, portanto, desse sentido literal. Porém, a igreja também entende que a tarefa da exegese, do ponto de vista católico, não é apenas essa. Ela deve buscar atingir também, né? Ou no mínimo, ela busca o sentido literal, mas ela tem que ter essa abertura ao sentido pleno da Escritura. Por quê? Porque muitas vezes por trás daquele sentido literal, ou naquele próprio sentido literal, nós temos ali uma figura, né? Toda uma imagem que aponta ou que pressupõe todo um sentido espiritual, todo um sentido pleno. Né? Então é olhar para, por exemplo, para uma dimensão da arca de Noé e ver ali, por exemplo, da mesma forma que a arca, né, por intermédio dela, Deus salva, né, aqueles animais ali e alguns seres humanos, a arca que indica, né, que pode ser vista como uma figura, né, da igreja que também, né, é usada por Deus por intermédio da sua igreja, que vai propagando essa salvação de Cristo, né, e que vai sendo, digamos, sinal de redenção. Então, nesse item 22, o documento termina justamente dizendo isso. Somente quando se observam os dois níveis metodológicos, ou seja, histórico-crítico e teológico, é que se pode falar de uma exegese teológica, de uma exegese adequada a este livro. Ou seja, se eu quero levar em consideração apenas o aspecto teológico, ou se eu quero levar em consideração apenas o aspecto histórico-crítico, eu estou, digamos assim, quebrando, né? Eu estou dificultando, ou eu estou fazendo uma exegese que, do ponto de vista desse documento, é uma exegese que não é adequada. Ou seja, que está sendo feita como não deveria ser feita. Infelizmente, às vezes, parece que isso acontece, se o documento está chamando atenção para isso. Né? E, portanto, devido a toda essa relevância e essa importância das Sagradas Escrituras, uma outra coisa também que vai ser chamada a atenção é que, entre as diversas disciplinas teológicas, se de fato a Sagrada Escritura é a alma da teologia, né, então
todas as disciplinas teológicas devem levar isso em consideração, né? Ou seja, esse fundamento, né? Buscar esse fundamento na palavra de Deus revelada, né? Na palavra revelada de Deus, da mesma como ela foi transmitida tanto pela Escritura quanto pela tradição, isso é essencial para a teologia e, portanto, em qualquer exposição teológica e disciplina teológica, sempre tem que se ter essa preocupação com as temáticas bíblicas, né? O pressuposto bíblico, o fundamento bíblico, o referencial bíblico. Tá? E, devido a isso, né, a essa grande importância, o documento termina nessa parte no item 24 dizendo que, de fato, a teologia deve esforçar-se para abrir amplamente a Escritura aos fiéis cristãos. Ou seja, os cristãos, de fato, devem ter acesso às Sagradas Escrituras. Devem ser estimulados a ler e a meditar a Escritura. E não só a ler e meditar e a estudar, né? Mas é evidente que, principalmente, interiorizar tudo isso. Transformar tudo isso em vida, em atitudes concretas, né? Agora, como que eu vou transformar isso em vida se eu ignoro, né? E aí a grande, famosa frase de São Jerônimo, né? Quem ignora as Escrituras, ignora o próprio Cristo. E, infelizmente, nós sabemos que muitos católicos, né? O seu amor pelas Escrituras é um amor assim, não sei nem classificar, né? É ínfimo, né? Ou seja, hoje nós sabemos que, de fato, muitas pessoas se interessam, vêm estudando e lendo, mas, vamos ser honestos, precisa melhorar muito ainda, né? Essa coisa de ler realmente as Sagradas Escrituras todos os dias, meditar a Escritura, né? E fazer um estudo mais sistemático, mais profundo da Escritura. Por quê? Porque para nós é um livro sagrado, né? Foi escrito de fato por inspiração do Espírito Santo. Então há ali toda uma dimensão divina. Se por um lado tem todos esses aspectos humanos, né, e que exige até essas dimensões metodológicas, né, que deve ser levado em consideração, por outro lado há um aspecto divino, que também exige determinadas coisas e posturas metodológicas para que nós possamos também não esquecer essa dimensão divina da Escritura, né? Por isso, nós realmente, como cristãos, nós precisamos ter não só um respeito, mas um amor profundo, né? A Sagrada Escritura é princípio normativo para a nossa existência. Então é muito duro, às vezes, você ouvir um católico dizer, né? Mas só porque está escrito na Bíblia, só porque a Escritura diz isso, bom, por aí a gente vê o tamanho da falta de consciência e de esclarecimento de um católico que diz esse tipo de coisa, né? Então, enfim, precisamos despertar para isso. Uma segunda coisa que o documento também chama a atenção é que, se por um lado a Escritura é a alma do estudo teológico, da própria teologia, também existe um outro ponto que é fundamental também para a teologia, que é a sagrada tradição, né? Ou como o próprio título do documento diz, a fidelidade à tradição apostólica. E para tratar dessa tradição, explicitar o que é essa tradição, o texto, no seu parágrafo 25, ele começa fazendo referência ao livro dos Atos dos Apóstolos, né? O famoso trecho do capítulo 2, versículo 42, né? Dizendo: eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. E, segundo o documento, esse trechinho descreve, digamos assim, ou ele traça antecipadamente todo um aspecto de doutrina e de vida sacramental da igreja, né? Da mesma maneira que toda a sua espiritualidade ou compromisso com a caridade, digamos assim. Ou seja, esse texto ele expressaria, digamos assim, todo um estilo integral, né, da fé cristã, da comunidade cristã. Então, aqui o documento apresenta, digamos, uma primeira aproximação e definição dessa tradição apostólica, né? Ou seja, a transmissão desse estilo integral de vida no espírito é justamente a tradição apostólica. Então, quando falamos de tradição apostólica, é lógico, aquilo que vem dos apóstolos, né? Pressupõe toda essa dimensão
da comunidade primitiva, do nascimento da igreja, né, do seu estabelecimento e desenvolvimento, e a figura dos apóstolos ali, evidentemente, é uma figura fundamental, né? Então, a partir disso, vai se estabelecendo todo um estilo de vida, e um estilo de vida no Espírito, né? Movido pelo próprio Espírito de Deus. Ora, a transmissão desse estilo integral, ou seja, sem deixar nada de lado, mas a transmissão desse estilo integral de vida no Espírito é a tradição apostólica, aonde de fato, né, Alex orandi, Alex credendi e Alex vivendi, elas estão juntas e são transmitidas. Ou seja, por um lado, toda essa dimensão da oração, né, de como rezar, da regra da oração. Por outro lado, a regra da fé, o que de fato devemos crer. E por outro lado, a regra da vida. Que tipo de vida, né, de conduta o cristão tem que ter. Então, o rezar, como orar, o que crer, mas também como viver. E, portanto, todos esses aspectos estão presentes nesse estilo integral de vida movido pelo Espírito, né? Ou seja, todos esses aspectos estão presentes nessa tradição apostólica. E por isso, o teólogo ele não pode desprezar, né? Ele não pode deixar de levar em consideração o que essa tradição diz. Mas, ao mesmo tempo, no parágrafo 26, o documento também chama a atenção para uma coisa muito interessante. Que a tradição é, portanto, né, a partir da referência de um texto da Carta aos Coríntios, que foi citado anteriormente, o documento procura dizer que a tradição não pode ser vista como uma coisa morta, mas como algo vivo e vital, como um processo contínuo em que a unidade da fé encontra expressão na variedade de línguas e na diversidade de culturas. Ela deixa de ser tradição se fossiliza. Então, se vira um fóssil, né? Se vira simplesmente ali um registro morto, já não é mais tradição do ponto de vista católico. E quando nós falamos então de tradição apostólica, nós estamos falando de algo vivo, vital. Nós estamos falando de algo que pressupõe, né, um processo contínuo, onde essa unidade da fé ela vai encontrando toda uma diversidade de expressão nas várias línguas e culturas, né, desse povo que vai se inserindo na Igreja de Deus, dessas diversas culturas e línguas que vão adentrando, digamos, esse povo de Deus. Então, isso é importante, porque muitas vezes se entende a tradição como uma coisa meramente morta e petrificada, né? É interessante como algumas pessoas dentro da igreja, quando se fala tradição, parece que a tradição só é até um determinado período. É lá nos primeiros séculos, ou é até a Idade Média, ou é até o Concílio de Trento e por aí vai, né? Os mais diversos grupos especificam onde realmente começa a tradição, onde termina a tradição, e o documento vem e deixa bem claro. A tradição não é fóssil, não é uma coisa morta, petrificada. Ela é uma coisa que existiu e continua existindo. Ela é um processo contínuo, onde essa fé que busca a unidade também, de uma certa maneira, permite, né, toda uma dimensão de expressão numa variedade, numa pluralidade de línguas e diversidades, né, de diversidade de culturas, né? A tradição, portanto, tem lugar no poder do Espírito Santo que guia a igreja à verdade plena. Então, essa própria tradição, que é uma tradição viva e não uma coisa só lá do passado, ela vai ajudando a guiar a igreja, como Jesus prometeu aos seus discípulos. A guiar a igreja a quê? À verdade plena, né? Estabelecendo firmemente a memória de Jesus, mantendo a igreja fiel às suas origens apostólicas. Então é óbvio que dizer que a igreja é uma coisa viva, ou que a tradição é algo vivo e vital, isso não quer dizer também que a compreensão que se tem hoje, ou todo o entendimento que se tem hoje, possa contradizer ou negar, né, tudo aquilo que já foi vivido antes. Por isso que há a dimensão viva, vital, de movimento, mas ao mesmo tempo é um processo, sim, mas é um processo que pressupõe continuidade e não ruptura.
E aí vem outro extremo, às vezes, dentro da igreja. Algumas pessoas, se tem por um lado, aqueles que interpretam a tradição como uma coisa morta e parada, que só está ligada ao passado. Por outro lado, tem aqueles que querem salientar essa coisa da tradição como uma coisa viva e vital, mas no sentido da ruptura, né? Do novo. Algumas expressões que alguns até usam, né? Como se a igreja pré-conciliar fosse uma, pós-conciliar fosse outra. Né? E, portanto, essa igreja pós-conciliar é como se ela não tivesse nenhuma ligação, nenhuma relação de continuidade com a história do cristianismo, com aquilo que a igreja sempre viveu ou foi vivendo, aquilo que a igreja acreditou, aquilo que a igreja ensinou, né? Então essa coisa muitas vezes dá a ideia de uma ruptura, e isso é um grande problema, né? Então o documento, por um lado, quer mostrar sim que não é uma coisa parada e morta, né? Que pressupõe vida, vitalidade, né? Que é processual, que vai ajudando a igreja a se aproximar dessa verdade plena, dessa compreensão, mas ao mesmo tempo tem continuidade. Por quê? Porque essa mesma tradição ajuda a igreja a se manter firme, a se manter fiel às suas origens apostólicas, permitindo, portanto, a transmissão segura da fé e encorajando a apresentação sempre nova do Evangelho. Ou seja, por um lado, eu tenho a fidelidade às origens, né? E tendo fidelidade às origens, eu posso transmitir de maneira segura a fé, o depósito da fé que foi recebido. Portanto, a igreja é uma guardiã. Ela tem que guardar, preservar o que recebeu para transmitir às gerações futuras. Mas nessa transmissão e apresentação, ela sempre também apresenta de uma maneira renovada, de uma maneira nova, o Evangelho de Cristo, né? E quem é de fato que vai conduzir tudo isso? São os pastores da igreja, que são os sucessores dos apóstolos. É isso que o documento diz. Ele salienta isso, né? E coloca que isso é uma coisa que não poderia ser esquecida. Tá? Bom, nós vemos aqui então, repito, é interessante como o documento chama atenção para duas pilastras fundamentais. Dois lugares a partir dos quais a teologia deve ser desenvolvida. Ou seja, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, né? A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Não é à toa que o documento no parágrafo 30 diz: na fé católica, ou seja, de acordo com a fé católica, a Escritura, a tradição e o magistério da igreja estão inseparavelmente unidos. Eu não posso escolher simplesmente qual que eu gosto mais e quero seguir. Ah, eu só quero saber da Bíblia, eu não quero saber de tradição nem magistério. Outros dizem: ah, eu só quero saber da tradição. Né? A tradição é mais importante. De vez em quando eu olho a Bíblia, né? Outros dizem: não, o que me interessa só são os documentos da igreja, aquilo que o magistério da igreja ensina, né? O Papa, os bispos em comunhão com ele, etc. e tal. Não. O texto é muito claro. Na fé católica, tudo isso está unido e é inseparável. Porque se por um lado a Escritura é a alma da teologia, por outro lado, o texto também é muito claro que essa teologia ela tem que ter toda uma relação e uma fidelidade à tradição apostólica, mesmo compreendendo essa tradição como algo vivo, né, e como um processo contínuo. Mas eu não posso interpretar tudo isso numa chave de leitura de ruptura, mas sim de continuidade, tá? E, portanto, a grande questão que se coloca também é: quem é que vai interpretar, seja a Sagrada Tradição como a Sagrada Escritura? Então, por um lado, eu vejo grupos dentro da igreja que cada um, né, muitas vezes se critica dizendo: ah, essa pessoa interpreta a Bíblia a partir dela mesma, não leva em consideração os ensinamentos da igreja. Então, aqueles que interpretam a Escritura a partir de uma mera opinião pessoal. Por outro lado, nós também temos muitos grupos dentro da igreja que fazem a sua interpretação da tradição. Eu tenho o meu medo de ver, o meu modo de ver a tradição, a minha maneira de interpretar, enquanto que o texto diz: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus confiado à igreja. Ou seja, as duas coisas foram confiadas à igreja. E o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, quer na sua forma escrita, né, Sagrada Escritura, ou na forma da tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja. Né? Der Verbum, número 10. Então,
o magistério da igreja vai acabar prestando um serviço, né, uma dimensão de diaconia, de nos ajudar de fato, né? Ou seja, a questão não é tanto gerar verdades no magistério, mas sim nos ajudar a ver qual a verdade revelada por Deus na Sagrada Tradição, como também na Sagrada Escritura. Mas, se isso foi confiado à igreja, se a palavra de Deus foi confiada à igreja, seja pela Sagrada Escritura como pela Sagrada Tradição, então isso, né, as duas dimensões aí, as duas realidades, pelo menos do ponto de vista católico, pressupõe essa presença, esse trabalho do magistério vivo da igreja. Então, por um lado, é lógico que tem todo esse respeito e importância, né, do estudo, da investigação, tanto da escritura como da tradição, mas, por outro lado, também deve se levar em consideração como que o magistério entende e compreende tanto a escritura quanto a tradição. E aí, de fato, a partir disso, vai se estabelecendo, né, toda uma teologia católica, todo um modo católico de se fazer teologia. Tá bom? Então, na nossa próxima aula, eu pretendo continuar nesse mesmo assunto, né? E aí, a partir do documento, aprofundar um pouco o que é essa tradição de fato, como deve ser essa articulação da tradição com a escritura, qual é a diferença entre tradição e tradições, tá certo? E aí nós vamos caminhando, né? Hoje eu procurei mais especificar realmente essa coisa da escritura e da tradição, no sentido mais elementar e básico, né? Mas aí a gente vai continuando na próxima aula com a sequência do próprio documento, que vai nos mostrar coisas muito belas, né? Por exemplo, a presença dos padres da igreja, dos santos padres, nessa sagrada tradição, né? Da mesma forma que depois vou falar do censo dos fiéis, né? Que também deve ser um lugar ali a partir do qual deve-se fazer teologia e que deve se levar em consideração, né, o famoso sensus fidelium, tá certo? Da mesma forma que aí, mais para frente, o documento retoma essa questão do magistério da igreja e a importância, né, de aderir àquilo que o magistério da igreja propõe aos fiéis da igreja. Mas tudo isso nós vamos tratar na nossa próxima aula. Então eu espero que o curso esteja te ajudando, que você possa compartilhar a aula, compartilhe com outras pessoas, né? Se você quiser receber os vídeos, ser avisado quando for colocado um vídeo novo, se inscreva no meu canal, tá certo? Clica no sininho e depois de assistir o vídeo, clica no OK. Tudo isso se você quiser receber o vídeo, evidentemente, aí é uma escolha sua. Visite o meu site, né? Lá www.joelgracioso.com.br. Você vai encontrar lá também muitos cursos e materiais, tá certo? Da mesma forma, minha página no Facebook, se você quiser curtir e acompanhar todo o meu trabalho que eu vou fazendo, tá? Então tem ali a página, o site, esse canal do YouTube. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção, tá certo? E até a próxima aula. Até mais. Obrigado.